A todos, para nós é uma alegria retornar a esta casa, esse ponto de luz, onde acolhe nós encarnados e os nossos irmãos desencarnados, e muito feliz de vocês, como foi dito no início da fala, terem escolhido a melhor parte. Não que eu, enquanto pessoa, seja a melhor parte, mas os ensinamentos de Jesus. Porque são eles que nos sustentam, nos amparam, nos auxiliam, principalmente nos momentos em que temos que dar os nossos testemunhos, e às vezes esses testemunhos tão doridos para as nossas almas, para os nossos corações. Então, nesse início de fala deste ano, que o Pai Celestial, que o amigo Jesus, nosso irmão maior, que meu irmão e nosso irmão Bezerra de Menezes, e todos os trabalhadores espirituais, também nossa irmã Benedita Fernandes, possa tocar os vossos corações, apaziguar os vossos corações e sustentá-los para que se possa vivenciar mais um ciclo, porque a cada ano é um ciclo. E nós encerramos como disse uma amiga minha muito engraçada, que faz palestra, ela disse, tchau 2024, venha 2025. E que venha 2025 num contexto em que todos nós estejamos com a boa vontade de aprender, de interpretar e conhecer de fato o Evangelho de Jesus, que nos remete ao esforço, ou no esforço de vivenciarmos as leis e os ensinamentos que ele nos traz. Tudo bem? Bom, como vocês sabem, vocês são trabalhadores, frequentadores desta casa, aqui é feito o Evangelho sistematizado, ou seja, aqui a gente estuda os capítulos na sequência dos capítulos do Evangelho. E hoje, para nossa reflexão, nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Todo o título dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, eles já nos faz um alerta sobre uma determinada temática. Então, tirando esse aqui, bem-aventurados os brandos de corações. E já está falando que nós só seremos felizes se tivermos brandura no coração, certo? E esse capítulo, ele vem falar para nós que todos nós estamos sendo chamados, mas será que todos nós vamos ser os escolhidos? Todos nós temos a oportunidade de sermos os escolhidos, mas para que sejamos, precisamos escolher, optar e vivenciar a melhor parte. Então, nesse sentido, nesse capítulo começa ele, porque vocês sabem que todo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem algumas citações dos evangelistas, e depois vem a explicação dos amigos de luz. E nesse capítulo, muitos os chamados e poucos os escolhidos, Kardec começa esse capítulo com uma parábola, que é a parábola da festa de núpcias. E por incrível que pareça, esse capítulo, eu nunca me atento à parábola. Eu já fiz outras falas nele, apesar de ter estudado a parábola, mas eu sempre vou para os ensinamentos espirituais dos espíritos que estão ali. E hoje, eu quis pegar a parte da parábola. Então, nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, do Evangelho segundo o Espiritismo, uma dissertação, uma fala, que está muito alinhada, que vem ao encontro
desse título desse capítulo, que é muitos os chamados e poucos os escolhidos. E nesse capítulo, a espiritualidade vai trazer para nós o esclarecimento dessa parábola, né, das núpcias, da festa de núpcias. Quando nós vamos a uma festa de casamento, nós não vamos com a nossa roupa do cotidiano. A gente escolhe uma roupa melhor para ir lá. Não é verdade? A gente não vai de chinelo, como a gente fica na casa da gente, uma bermuda. A gente escolhe uma roupa melhor para ir. Então, na parábola da festa de núpcias, muitos interpretam errado. E mesmo espíritas, faz uma interpretação ao pé da letra. E é por isso que a gente vê, com todo respeito, né, algumas filosofias religiosas que optam para colocar a melhor roupa, mas externa, para ir buscar o Evangelho de Jesus. E a doutrina espírita, na sua sabedoria, trazida pelos irmãos de luz, vem mostrar para nós o significado dessa melhor roupa, que não está no campo exterior, mas vai estar no campo íntimo de cada um dos filhos de Deus. Então, a parábola, ela conta uma história mais ou menos assim, né? É um rei, né? Tem um rei que celebrava o casamento, né, de seus filhos, e enviando os seus servos a chamar envia, né, os seus servos a chamar os convidados para um grande banquete. E quando ele faz isso, ele percebe que, ele identifica, ele fica sabendo que alguns convidados não aceitaram, recusaram o convite. Outros, ainda pior, zombaram do convite, né? Zombaram dos servos ali que estavam sendo enviados pelo rei e os mataram, inclusive, né? O rei, então, destruiu aquela cidade e solicitou aos seus servos que convidassem todas as pessoas que viessem para o banquete. E muitos foram. Então, a cena, imagine a cena. Vocês têm filhos, vocês são reis, rainhas, têm filhos, vai fazer uma festa de casamento para esses filhos, e tem os servos de vocês, e manda né, os servos irem até, né, algumas pessoas e convidá-los. Alguns, em vez de aceitarem o convite, recusam, e outros, além de recusar, ainda acaba matando os seus enviados, né, os seus servos que lá foi para levar a mensagem. Pensa nessa cena. Posto isso, como foi dito aqui, o rei fechou, né, a cidade lá, destruiu, e manda os servos que ele tem convidar quem quisesse vir. Quando a gente está na casa espírita e a gente vem pela primeira vez, ou às vezes a gente nem veio ainda, muitos amigos nossos e de vocês, com certeza, quando vocês vieram pela primeira vez, com exceção daqueles que já nasceram num berço espírita, com certeza foi convidado por alguém para aqui vir. É mais ou menos assim. Então, muitos dos convidados, né, que estavam ali à mesa, que chegaram, o rei ficou observando. E ele viu que alguns deles não estavam com as vestes adequadas. Não se vestiram adequadamente para estar àquela mesa. Então, ele manda atirá-los às trevas. Cada evangelho faz uma tradução, né? Então, eu quero que vocês se atentem no contexto do sentido da parábola, não especificamente nas palavras, na acepção da palavra, porque a gente pode desviar a compreensão do que está para ser dito. Então, o rei manda atirá-los às trevas. Muitos os chamados e poucos os escolhidos, porque aqueles que foram ali à mesa, que estavam ali à mesa,
não se vestiram adequadamente para estar ali naquele ambiente, então o rei manda que os servos dele joguem-os nas trevas. Então, para a gente entender melhor essa parábola, nós vamos ver a significação dos personagens. A gente precisa entender isso, né? Porque senão a gente vai achar que de fato o rei convidou alguém para o casamento do filho, o filho não vieram, um matou outro, ele mandou jogar o outro lá no calabouço, porque na época dos reis eram calabouços, né? Entre aspas, as prisões aí, as trevas. Então a gente precisa trazer para uma linguagem de compreensão para nós, que é a intencionalidade dos amigos espirituais. Então, o rei, quem era o rei? Quem que vocês acham que é o rei? Deus. Então o rei simboliza o próprio Deus, que tem controle de tudo e de todos, certo? E a festa? O que será que a festa simboliza? O que vocês acham que, se Deus é o rei, o que será que significa? Qual o sentido da festa? Uma reunião? União? O que mais? O que vocês acham que é isso? É o reino de Deus. A festa, né? Ela simboliza o reino de Deus. O reino de Deus. Onde tudo é alegria e felicidade. Nós, inclusive, nós enquanto, né, humanos, aqui espíritos encarnados, mas os espíritas, precisam, de fato, compreender que nós não reencarnamos para sermos infelizes. Nós não reencarnamos para sofrer. Nós, ao contrário, quando nós nos esforçamos para fazer uma vivência dentro da ótica dos reinos de Deus, do reino de Deus, ou seja, né, dentro da tradução no reino dos céus, porque o céu é um estado de alma, não é um lugar específico. O céu é um estado de alma, como o inferno também é um estado de alma. Se nós estivermos bem espiritualmente falando, emocionalmente, nós estamos no céu. Se a gente tiver com problema, se a gente tiver com alguma coisa que está nos tirando o sono, a gente acaba vivenciando, né, uma experiência dentro de um contexto de inferno. Mas nesse sentido, então, nós vamos observar que a festa simboliza o reino de Deus, e o reino de Deus, ele é alegria, ele é felicidade. Mesmo que nós ainda não tenhamos a compreensão, a acústica mental capaz de compreender isso. Saber nós sabemos, mas não basta saber. Nós precisamos compreender, entender, para poder nos apropriarmos. E aí sim, diante de tudo, nós seremos e estaremos num estado de alma, de alegria, de felicidade. E os servos? Quem será que são os servos? Será que os servos somos nós? O que vocês acham? Sim ou não? Erraram. Os servos, mas não é só para a gente descontrair, tá bom? Os servos são os profetas, enviados para a divulgação do mundo espiritual. Se nós fizermos uma analogia, aí sim, se cada um de nós aqui estivermos divulgando o Evangelho de Jesus nos nossos atos de divulgação, nós estaremos exercendo, dentro da devida proporcionalidade, atos de um profeta. Todavia, aqueles servos ali, eles eram os profetas enviados para divulgar o mundo espiritual.
mas foram o quê? Desprezados e ignorados. Nesse sentido, então, nós vamos compreendendo que os convidados que não atendem o convite, porque eles precisam cuidar dos seus negócios, eles não escolheram a melhor parte. São aquelas pessoas que são indiferentes às coisas espirituais. Preferem cuidar das coisas materiais. Eu tenho um exemplo muito vivo dessa citação aqui. Eu tenho um familiar que ele tem uma mediunidade fantástica, fantástica. Que se tivesse abraçado a causa, poderia estar fazendo muita caridade dentro do campo mediúnico. Todavia, se recusou. E gosta efetivamente de ficar cuidando da casa. Então, ainda não foi despertado para escolher a melhor parte, porque está deixando passar uma rica oportunidade. Sabe Deus se é para pagar algum débito do passado ou para ser provado para que possa seguir em frente. Não que seja uma pessoa má, não é isso. Mas entre ao centro, estudar, né, como foi feito o convite aqui, participar de uma reunião mediúnica, prefere ficar em casa ou assistindo uma televisão ou fazendo outro a fazer que não seja aquele que remete a essa prática caritativa que é, né, disponibilizar seu aparelho para que irmãos possam se comunicar, para que irmãos possam receber um alento, que, na verdade, o benefício e a caridade não é para o próprio outro irmão, é para si próprio. Né? Então, nesse sentido, aqueles que não atenderam o convite é aquele familiar que você tem lá na tua casa. Você fala, vamos ao centro? Ah, eu não vou não acredito nisso. Não vou não. E às vezes até coloca empecilho para a gente ver, ou para a gente ir. Né? Nós vamos ver também que quando a gente vai ampliando a compreensão dessa parábola, neste chamamento, nós vamos dividir essa orientação em duas partes desse capítulo aqui, né? Que são os chamados e os escolhidos. Isso mesmo. Os chamados são os que receberam o chamamento divino para a aquisição do conhecimento, né, para que ele possa compreender melhor, para que ele, né, possa ser melhor, pelo desenvolvimento do amor ao próximo. Porque todo o Evangelho de Jesus, e somado às obras básicas da doutrina espírita, porque elas se conversam, elas se complementam, é para que cada um de nós seja uma pessoa melhor, seja um filho de Deus melhor. É você aprender a perdoar, é aprender a ter paciência, é aprender a ter tolerância. Aconteceu uma coisa tão interessante comigo terça-feira. Eu tive um dia muito difícil no trabalho. Muito difícil. E a gente, por mais que a gente vigie, nem sempre a gente vigia tudo que pode, não é? Mas me sugaram, assim, o dia me sugou, melhor dizendo, muitas energias. Eu estava prostrada na hora que eu cheguei na minha casa. Mas eu tinha que ir falar numa casa espírita. E eu falava, Jesus, doutor Bezerra, coitado do doutor Bezerra, por favor, me inspire, me ajude, me dê força, me dê encorajamento, porque era uma questão orgânica também. Eu estava esgotada organicamente, porque a gente expele energia, né? A gente é energia. E aí eu peguei até o celular, coloquei uma musiquinha clássica lá e peguei o evangelho. Ia com esse evangelho, eu sabia que eu ia falar aqui hoje. Eu queria falar desse tema, mas eu sentia que não era o tema. E vai para lá, vem para cá, enfim. E caiu, vinde a mim,
traga a mim as criancinhas. Se a gente for pegar essa passagem aqui, o vinde a mim ou traga a mim as criancinhas, se encaixam. Porque no Evangelho de Jesus se articulam. Porque no Evangelho de Jesus, quem são as crianças? São os espíritos ainda imaturos, que estão a caminho como nós. E que muitas vezes sabe os ensinamentos, tem a pureza dos ensinamentos no coração, mas ainda não foi capaz de fazer aflorar essa pureza. E muitas das vezes pelas escolhas feitas. Então nós precisamos entender que os chamados, quem são os chamados de Jesus nesse momento? Todos nós. Todos nós estamos sendo chamados. Seja na doutrina espírita, seja em outras filosofias religiosas. Porque a filosofia religiosa, ela está muito vinculada, às condições de compreensão e aceitação. Se nós estamos aqui na doutrina espírita, é porque nós já temos uma maturidade consciencial de aceitar os preceitos da doutrina espírita. Porque se assim não fosse, nós iríamos questionar, mas por que essa pessoa não entende o que é reencarnação, não aceita a reencarnação? E por que outra aceita? Isso está na maturidade do espírito, pensando consciencialmente. Porque quanto mais conhecimentos a gente adquire, mais a gente faz uso da razão. E essa razão, ela vai nos permitir refutar, negar aquilo que não condiz com a lógica. E articulado dentro da doutrina espírita com a questão moral, com a questão filosófica e com a questão científica. Por mais, vou dar um exemplo, por mais que se negue a reencarnação, nós temos exemplos vivos de reencarnação, de testemunhos. E hoje, inclusive, não é um testemunho, mas hoje eu vi, eu sigo ele no Instagram, aquele menininho, que eu acho que ele deve estar agora, não sei a idade certinha, mas ele deve ter uns 10 anos, que ele é um verdadeiro médico. Ele é um verdadeiro médico. Tanto é que levaram ele lá no laboratório lá de medicina, numa universidade, e ele deu show, ele deu aula com 10 anos, mas ele já desde pequeno. Então ele foi explicar o papel do marca-passo outro dia. Imagina uma criança explicando, pensando na questão do corpo agora, explicando como que funciona o marca-passo, para que ele é utilizado, como ele é feito. Nem nós, adultos, que temos condições de pesquisar, a gente não sabe isso de pronto. E ele sabe. Então, é uma prova viva da reencarnação. E para que a gente possa aceitar como algo irrefutável, nós precisamos ter um olhar principalmente espírita, não que a reencarnação ela seja um conceito somente espírita, mas da forma como nós compreendemos, está mais especificado na doutrina espírita. E nesse sentido, nós recebemos o chamamento divino, para a gente adquirir todos os conhecimentos do Evangelho de Jesus. Agora, para que a gente tem que aprender o Evangelho de Jesus? Porque o Evangelho de Jesus é o nosso passaporte para uma vida feliz lá no reino de Deus. Não tem como nós sermos felizes se nós não despertarmos da nossa intimidade para com os nossos semelhantes o amor, a fraternidade, a solidariedade, a caridade. Eu acho que eu já falei nessa casa quais são os princípios das leis de Deus.
o amor, a justiça e a caridade. Então, ser chamado aqui para adquirir conhecimentos é dar vida a esses conhecimentos. E como que nós podemos dar vida a esses conhecimentos? Vivenciando. É por isso que Jesus não escreveu nada. Jesus só vivenciou e nos exemplificou para falar: você pode fazer o que eu faço e muito mais. Só que às vezes a gente titubeia, a gente prefere. Vocês, né, têm aqui cercado de rancho. Quantos filhos que não, e não estou julgando, estou dando um exemplo, que poderia estar numa casa espírita ou em qualquer outro templo religioso, mas prefere ficar o tempo inteiro num rancho, por exemplo. Não dedica uma hora para aprender, para conhecer os ensinamentos de Jesus. Não sou nada contra rancho, por favor, não é isso. Não é isso, tá bom? Mas é a questão da prioridade. Você está sendo chamado. Você está sendo chamado. Mas se você rejeita, como, né, nós tivemos a época de Jesus, os primeiros cristãos, os trabalhadores de primeira hora, que aceitaram o convite e foram. E nós, com certeza, fomos aqueles que não optamos pela melhor parte e agora somos os trabalhadores de última hora. Por que trabalhador de última hora? Porque nós estamos sendo chamados. Se nós continuarmos querendo optar pelas coisas da terra, não seremos os escolhidos, porque não caberá, né, num tempo pensando na imortalidade da alma, na história da humanidade espiritual, um tempo que não está tão longe. Ao contrário, está mais perto do que distante de ser conquistado, né, de uma forma não plena, mas já numa condição melhor, que é o mundo de regeneração, né? Então, também trazendo para os ensinamentos da parábola, quem eram os chamados à época? Foram os judeus, né? Inicialmente os judeus. O primeiro povo de toda a humanidade a ser publicamente monoteísta. Porque a gente estudando, a gente sabe que, né, os povos acreditavam em deuses. Então, e os judeus, eles acreditavam em um Deus, numa unicidade divina. Então, sendo esses os primeiros a serem convidados por Deus, foi a eles que Deus transmitiu os seus ensinamentos. Através de quem? Quem foi que trouxe os ensinamentos divinos ao povo judeu? Moisés. Tanto é que no Evangelho está lá as 3 revelações, não é? Moisés, Jesus e o Espiritismo. Posteriormente, então, nós vamos ver que os outros povos, né? Aí vêm os outros povos. Mas muitos desses povos não estavam apropriadamente vestidos para as núpcias. Ou seja, não queriam, né, optar, não queriam assimilar os ensinamentos dentro do contexto dos valores espirituais. Eu levei meus filhos, eu sou casada e tenho 2 filhos, né? A minha menina hoje tem 39 anos e o meu filho tem 34 anos. Meu marido, ele vem de uma filosofia católica, nunca quis ir ao centro, né? Mas como desde quando eu namorava eu já era espírita, continuei e segui vida que segue. E tive os 2 filhos e de bebezinho eu levava no carrinho, sempre levei os 2 para a casa espírita, sempre. Levava eles na evangelização, levava eles nos estudos, não porque era para eles estudar, porque não tinha condição, eram pequenininhos, mas porque eu precisava aprender e eu não tinha
com quem deixar, porque meu marido trabalhava à noite. Então, eles cresceram ao meu redor dentro da doutrina espírita. Um abraçou a causa, a outra não. Com as mesmas oportunidades, participou de evangelização, participou de mocidade. Aí ela sente, às vezes ela vê, e eu falo assim, então, você precisa ir no centro. Aí ela fala, não, isso aí é a criação da minha cabeça. Então não está amadurecida. Ela está nesse grupo aqui, né? Ela está aqui nesse grupo que não quer compromisso. Por quê? É fácil ser espírita? Quem é trabalhador mesmo, que não é só frequentador, é fácil ser? Não é. Nós temos que renunciar, nós temos compromissos. Eu vou de segunda-feira ao centro, eu vou de terça-feira ao centro, eu vou de quarta-feira ao centro, vou de sexta-feira ao centro e vou ao sábado, no dia da minha sopa. E se precisar, vou fazer uma visita, vou às vezes no sábado à noite, vou no domingo fazer, né, o evangelho, porque eu não acho que eu sou palestrante, eu sou alguém que aprende todo dia, né, um pouquinho desse evangelho. Então, assim, a gente precisa, mas não é um precisar por obrigação, que é diferente. Eu faço com o maior prazer. Eu podendo, eu tendo tempo, eu faço com o maior prazer. Não que eu sou melhor e nem a gente deve dar o exemplo da gente para os outros. Não é isso. Não é isso que eu estou querendo dizer aqui. O que eu estou querendo dizer aqui, que nós que abraçamos esta causa, precisamos saber, precisamos compreender que esta causa é a melhor parte das nossas vidas. Porque é ela que vai nos libertar da ignorância. É ela que vai nos permitir compreender a grandeza que é ser filhos de Deus, filhos imortais, que foi criado para ser feliz, que foi criado enquanto luz e que tem todas as oportunidades de fazer a sua luz brilhar a partir da compreensão deste evangelho. A partir da compreensão desse evangelho. E os escolhidos, antes disso, por que a gente vê tanto de sabores, tantos desequilíbrios? Porque muitos desses filhos que foram chamados não aceitaram, e não aceitaram por quê? Tiveram os ensinamentos, mas o orgulho falou mais alto, a vaidade falou mais alto, a corrupção falou mais alto, né? E como consequência, porque nós aprendemos, né, nas leis de Deus, que nós podemos escolher a semente que a gente quer, mas a colheita é obrigatória, que todo ato nosso tem consequência. Então veio o fanatismo, né, que resultou na distorção dos valores espirituais. Pega as redes sociais aí, essas barbáries que a gente escuta, né, colocando Jesus como um Deus, né, que castiga, que condena. Não. Isso adveio da distorção do verdadeiro evangelho de Jesus. Porque quando a gente estuda o evangelho de Jesus, a gente constata que ele acolheu para os seus braços mesmo aqueles que o negaram, que o negou, mesmo aquele que caluniou, mesmo aquele que o feriu, mesmo aquele que o traiu. Olhou com olhos de amor, trouxe para o seu legado. Então, meus irmãos, a gente observa na história da humanidade muitas distorções, guerras em nome do amor de Jesus, que matam, que corrompem, que violam, que violentam. Jesus é amor. Jesus
é amor. E os escolhidos, né, já aqueles que foram escolhidos, é através do seu livre-arbítrio. Né? Eles acolhem e aceitam os conhecimentos, pautando a vida sobre os princípios da orientação de Jesus. Que eu acredito que somos todos nós que estamos aqui, com as nossas imperfeições, com as nossas mazelas, que todos nós temos, né, com os nossos testemunhos, mas escolhemos estar aqui para receber um pouco mais de ensinamento dos preceitos doutrinários de Jesus, trazidos por Jesus e pelos amigos de luz, né, começando lá por Moisés. Então, dessa forma, se o mundo ainda está envolvido em violência, e quanta violência nós temos visto, sem amor fraternal, né? Sem esse amor fraternal pregado por Jesus, é porque os homens ainda não estão, né, com a acústica preparada para esse evangelho. Ainda estão surdos aos chamados. E ainda a grande maioria não se fez escolhidos. Não se fez escolhido. A grande maioria. Por que de tanta dor no nosso planeta? Porque são consciências que espargem na psicosfera pensamentos menos felizes. Os pensamentos, se a maioria dos pensamentos são menos felizes, ele se fortalece. Na medida em que os pensamentos vão ficando melhores, essa psicosfera muda. É fácil a gente perceber isso. Observa o período ali, uma semana, 15 dias que antecede o Natal. Parece que a gente é revestido de uma energia diferente, né, do que no cotidiano. E não deveria ser assim. Na época de Natal, as pessoas são mais caridosas, mais amorosas, né, desejando o bem, desejando muita paz, muita luz, muita saúde. Ponto. E isso deveria ser cultivado no nosso dia a dia. E não ser só no momento. Mesmo porque o nascimento de Jesus, ninguém sabe a data, né, precisa. Mas todos nós sabemos os ensinamentos que ele deixou, de modo preciso. Que inclusive a espiritualidade se encarregou de trazer para nós. Então, a parábola, né, de núpcias, né, ela vem nos direcionar a ideia que não basta a gente comparecer à casa espírita. Não basta eu vir aqui na palestra, vir aqui em qualquer outra coisa. O que eu faço aqui tem que ter significado para mim, no contexto de que eu faça dessa vinda um ato de amor para mim e para os meus semelhantes. Se eu não tenho nada para fazer, materialmente falando com o irmão aqui, que eu venho aqui e faço uma oração, faço uma prece por aqueles que sofrem e que choram. Então, Jesus, nesse capítulo, ele vem nos chamar para escolhermos a porta estreita. Porque a porta estreita, ela está no contexto das coisas dos céus, enquanto que a porta larga está nas coisas da terra. No dia, pouco antes do Natal, teve uns acidentes muito graves e eu vi um vídeo de um bombeiro, e ele, um bombeiro médico, né? E ele pedindo para a população parar de beber tanto igual bebe e dirige. Quantos lares são destruídos por perda de filhos, principalmente para os corações maternos, paternos, né, com a partida de filhos, jovens, que teriam uma vida pela frente, mas que ceifam a vida por dirigirem alcoolizados. E mesmo adultos, não estou falando só de jovens, não. Então, escolher
A melhor parte é saber, se eu bebo, eu não dirijo. Não devo nem beber, mas se eu bebo, não devo dirigir. Mas isso é maturidade espiritual. E para ter essa maturidade, precisa conhecer. E não basta apenas conhecer, é preciso vivenciar. É fácil? Não é. Nos libertar dos nossos vícios e dos nossos hábitos é muito difícil. Eu sei que eu não posso tomar café do jeito que eu tomo, mas quando eu vejo, eu estou lá com a xicrinha do café, o dia inteiro. Eu tenho gastrite e ansiedade. Aí o que acontece? Dá um BO lá, eu corro lá, é automatizado isso. E já ponho um golinho de café e já coloco, parece que não deixa de ser um vício. E me traz malefícios, porque tudo que excede, né, e eu tenho a responsabilidade de cuidar do meu corpo. E estou falhando. Porque eu exagero no café, por exemplo. Não posso comer, né, uma panceta. Mas a hora que eu vejo, né, aquela pururuquinha assim, o que eu faço? Né? Poderia comer um pedacinho, mas não me satisfaz. Então eu estou sendo chamada para não fazer, para fazer o correto. Mas eu ainda, é nesse contexto, né? A gente traz o nosso cotidiano, mas pensando no Evangelho de Jesus, é assim, eu sei, mas na hora que eu tenho que dar o testemunho, eu opto por outra coisa. Para finalizar para vocês e para nós, né? O Espiritismo, ele esclarece, né, muitos dos ensinamentos de Jesus. E isso traz para nós, né, que abraçamos essa causa, uma responsabilidade maior. Porque quem muito é dado, muito será cobrado. Aquele que age sem intencionalidade, o peso é um. Aquele que age com intencionalidade, o peso é outro. Porque senão Deus não seria justo. Então, que a gente possa agir com a intencionalidade de fazer o bem. É por isso que no Evangelho também está, né? Conhece, reconhece-se o cristão a partir das suas obras. E para a gente finalizar, o que é conhecer esse cristão pelas suas obras? Reconhecer o cristão pelas suas obras. É fazer com que nós, que abraçamos esta causa e que nos consideramos cristãos, façamos a caridade sempre, venhamos a exercer a caridade sempre. E quando possível, a material. Quando não for possível, a espiritual. E se ambas surgirem no nosso cotidiano como necessária, façamos ambas. Eu vi e para encerrar, eu vi um vídeo também na internet que ele teve muito, né, visão. Um caminhoneiro, não sei se vocês viram, um caminhoneiro, chega um garotinho de camiseta azul, esse garotinho fala bom dia para o caminhoneiro, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, e fala assim para ele, vamos lavar aí os pneus? Aí o caminhoneiro abre a porta do caminhão e começa a conversar com ele. E pergunta para ele quanto que ele cobra. Aí o que ele faz? Ele fala, eu faço isso, e o senhor me paga o que o senhor achar que o senhor deve. O caminhoneiro disse, não, você tem que pôr um preço no seu trabalho. Quanto que aí ele fala, né, os grandes, porque ele é menino, molecão. Quanto que eles cobram? Uns 60, 70 contos. Aí ele fala, então, você tem que pôr o preço. Aí ele pergunta para ele, você já tomou café hoje? Ele falou, não. Então vamos tomar um café e depois você faz aqui o serviço para mim.
esse caminhoneiro, posso garantir para vocês, que é de melhor coração do que muitos espíritas que eu conheço. E aquela criança também, porque ela chegou respeitosa, educada, né? Propôs um trabalho, lógico que o trabalho ali era pela necessidade. Aí depois, como viralizou o vídeo, eles foram descobrir a criança, e descobriram, e ele é filho de uma mãe solo, que tem 7 filhos, muito pobre, e aí já conseguiram auxiliá-lo. Esse é o papel do cristão. O caminhoneiro não podia ter explorado ele, então você faz isso, eu te dou R$20. Para quem está na dificuldade, porque ele faz isso para ajudar a mãe. E eles comprovaram, para levar as coisas para os irmãozinhos. Nós fazemos, né, esse bem, essa caridade, nós estamos trabalhando em cima disso? Estou dando esses exemplos bem comuns. Mas o que nós estamos fazendo com o Evangelho de Jesus? Essa é a pergunta. Então, nós estamos sendo chamados, nós somos chamados a todo momento, por sucessivas reencarnações, e nós devemos utilizar o nosso tempo e o nosso livre-arbítrio de forma produtiva, com sabedoria, né, para direcionar a nossa vida, para depois a gente não voltar para o mundo espiritual lamentando por não termos sido os escolhidos. Que Jesus nos abençoe, nos guie, nos fortaleça, nos sustente, nos ampare e nos dê sabedoria para fazermos a melhor escolha. Consequentemente, sermos os chamados e também os escolhidos. Muita paz a todos.